Oba, galera, como é que vocês estão? Bom? Eu acabei de caminhar aqui, tava meio frio, mas tava gostoso. E no meio da caminhada eu tava lembrando de algumas vezes que eu mais ri na minha vida. Então eu decidi que nesse vídeo eu vou contar as 3 vezes que eu quase tive um infarto de tanto rir. Estique essa sua coluna que mais parece um C nessa cadeira aí, dá aquela alongada e bora pro vídeo. Teve uma vez que o Luke tinha chamado eu e a Sas pra ir na casa dele pra jogarmos alguns jogos que ele tinha baixado e que eram mais legais quando se jogava presencialmente. Nesse dia, eu fui na casa dele, mas a gente não tinha certeza se a Sas iria, e por isso eu ficava olhando no celular pra ver se ela me avisava se conseguia ir ou não. Uma hora, o celular tinha parado de chegar a notificação por um tempo e a gente estava conversando sobre os jogos que ele tinha baixado. Do nada chega uma notificação no celular e eu fui ver. Nessa hora, o Luke tinha me perguntado se era ela, se ela vinha e aconteceu isso aqui. É ela? Ela vai vir? Sim. Sério? Não. Mano, nessa hora eu comecei a chorar de rir em um nível que eu não conseguia parar de rir. Eu tava tentando muito, mas eu não tava conseguindo. Pra mim, essa foi a melhor cena que eu tinha visto naquela semana. Eu fiquei uns 7 minutos tentando parar de rir. Vamos pra outra história logo, antes que eu comece a chorar de rir de novo. Teve um dia na escola que as salas estavam fazendo alguns trabalhos que eu acho que era relacionado com a Copa do Mundo ou algo do tipo. Eu sei que eles estavam usando bastante cola quente para poder terminar as coisas que eles estavam fazendo. E quando eles terminaram de usar, eles me pediram para levar de volta para a secretaria e eu fui. No meio do caminho, eu encontrei o Luke, que não estava fazendo muita coisa na sala dele e decidiu ir comigo para a gente levar junto. Quando a gente chegou na secretaria, nós ficamos esperando algum inspetor aparecer para devolvermos a cola, porque a porta estava trancada, eu acho. Nesse meio tempo, nós ficamos vendo a pistola de cola quente, vendo como ela funcionava, onde passava o bastão e tudo mais. E em um momento, o Luke colocou o dedo dele no meio do espaço onde o bastão é empurrado para derreter e virar cola quente. E justo nesse instante, eu apertei a pistola e ele tirou o dedo rápido, como se tivesse machucado. Eu fiquei meio moscando, raciocinando o que ele tinha feito, e ele aponta pro espaço que ele tava com o dedo. Foi quando eu percebi que eu tinha apertado e quase prendido o dedo dele na pistola de cola quente. Nessa hora eu comecei a chorar de rir, e depois o inspetor chegou. Ele tava entrando na secretaria e eu fui na frente da porta da secretaria, que era que ele estava entrando. Chamei ele para entregar a cola quente. Ele olhou pra mim por 2 segundos e fechou a porta na minha cara. Eu fiquei processando o que tinha acontecido e na hora que eu olhei pro Luke, ele fez com a mão como se fosse um personagem de desenho animado chorando, que sai um rio de lágrima. E na mesma hora, tava tendo um teatro de uma outra sala e tava numa hora que a música era triste. Rapaz, eu só não deitei no chão pra rir porque eu tava na secretaria, mas se não tivesse... A gente tava rindo tanto que alguns moleques tinham visto e falaram tipo, para de rir aí, vai morrer de rir assim. Depois o inspetor voltou e eu entreguei pra ele a pistola, mas foi muito bom. Vamos para o top 1, a vez que eu mais ri e o que eu mais quebrei de rir. Eu e o Luke jogamos bastante um jogo de sandbox chamado Garry's Mod. Nesse jogo é possível fazer qualquer coisa, e a gente ficava meio que fazendo umas historinhas com vários personagens que a gente colocava. E nisso a gente tentava salvar o mundo nelas, enfim, era muito top. Uma dessas histórias era assim, tinha 4 personagens que eram os principais, que eram Nikito Scientist, Chaotic Fox 15, Luke Strike 15 e Hatsune Miku, só que vermelha. Eu acho que eu tenho até uma foto dos personagens. Nessa história, a gente tinha uma galera que tava querendo dominar o mundo e a gente tinha que salvar ele dessa galera. Teve uma hora que, na história, nós tínhamos chegado em uma base do Luke Strike 15, e, que era um aliado. E eu, como Nikito Scientist e Hatsune Miku e a Chaotic Fox 15, íamos ficar num cômodo para descansar para continuarmos a bolar planos, né, e salvar a Terra e sei lá, mas o quê. Quando eu e o Luke estávamos arrumando o cômodo para parecer um quarto mesmo pra gente continuar a história, né? A gente descobriu que tinha como mudar a cara de um personagem, tipo deixar ele sorrindo, triste ou bugar a cara dele inteira.
Nós estávamos testando isso na Hatsune Miku. E teve uma hora que a gente colocou algumas configurações que o sorriso dela tinha aumentado. Tava passando um pouco pra fora da boca. E do nada, ele tinha mexido em mais alguma coisa. Que o sorriso dela ficou imenso. Tava só os dentes estavam maior do que a boca. A gente tava rindo bastante por causa disso, mas nessa hora o Luke me solta a melhor frase no melhor momento de todos. Ó, sorrisão Colgate. Eu tava rindo a ponto de cair no chão, mesmo eu estando sentado na cadeira. Isso foi muito top, Dios mío siento. Por hoje é isso, eu vou aproveitar que eu tinha chegado da caminhada, vou tomar um banho e descansar um teco. Até depois, gente.